Olá, seja bem-vinda ao vlog da Kátia e hoje estamos no nosso 14º episódio do TBT da História do Brasil. É um prazer ter você aqui e hoje nós vamos falar de um momento especial para a América Latina, claro, porque enquanto as coisas acontecem no Brasil, várias coisas acontecem lá fora ao mesmo tempo. E é como eu já disse a vocês desde o início desse projeto, sempre que for necessário, a gente dá uma pausinha na história do Brasil e dá um pulinho lá fora para ver o que está acontecendo. No episódio anterior, nós falamos sobre a independência do Brasil. Nós terminamos o episódio falando sobre Dom Pedro I, a aclamação dele como imperador do Brasil e como o Brasil foi transformado de colônia em império. Infelizmente, o desejo republicano foi sufocado por um império, por pessoas que apoiavam ainda o domínio português no Brasil, claro que de uma forma mais light, já que eles simpatizavam com Dom Pedro, gostaram das coisas que Dom João VI fez no Brasil, mas eles esqueceram de um detalhe interessante. As melhorias que Dom João VI trouxe para o Brasil não é porque ele gostava do Brasil de modo algum, é porque ele estava morando aqui com a família real e ele precisava daquelas melhorias, a colônia estava muito aquém, então ele quis transformar o Brasil num país mais habitável. E aí veio com aquela história, ele não sabia quanto tempo ia ficar aqui, então ele falou, não, Reino Unido e tal, não é mais colônia, tarará. Quando ele voltou para Portugal, que a ficha dele caiu, que o parlamento português cobrou uma postura, falou, não, nós não queremos Reino Unido, nós queremos a colônia, queremos continuar explorando e você desfaça isso. Aí o povo aqui não aceitou, Dom Pedro já estava muito popular, muito familiarizado aqui, e aí ele acabou, como ele ficou aqui como príncipe regente, de príncipe regente ele foi reduzido à figura de governador do Rio de Janeiro. Nessa brincadeira ele resolveu, já que ele tinha um apoio popular, as pessoas gostavam dele e tal, ele resolveu botar a espadinha para fora e romper com Portugal. Decretou aquela ruptura, decretou o Brasil independente. Como o Brasil era composto por várias províncias, as capitanias hereditárias e tal, mas todas atreladas a Portugal, e ele, claro, não queria fazer república porque ele era filho de um rei. Porque que ele quer com república? Quem está acostumado com monarquia, monarca e quer continuar, né? Então, como o Brasil era muito vasto, ele não quis chamar de reino, ele preferiu chamar de império. E por isso o Brasil passou a ser um império e ele, o primeiro imperador do Brasil. Sobre esse governo de Dom Pedro, nós vamos falar no próximo TBT. Mas nós vamos te mostrar que além da independência dos Estados Unidos e do Brasil se transformar num império, os outros países vizinhos se libertaram da Espanha. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eles todos se libertaram de uma forma muito melhor do que a do Brasil, porque eles já deixaram de ser colônia e foram direto para a República. O único país, que vergonha, o único país da América que se submeteu a um domínio monárquico, a um império, a um imperador, foi o nosso. Que tristeza, gente. Como dizia aquele candidato, que tristeza, viu? Misericórdia. Eu tenho desgosto. Eu não gosto dessa fase imperial. Vai ser uma fase difícil para esse TBT, mas eu tenho que falar porque é a nossa história, mas desce atravessado na garganta. Não era para ser assim. O Brasil era para ter saído da colônia para a república e eu garanto que a gente estaria muito melhor hoje. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Lamentável. Mas vamos falar da América Latina, então? Vamos dar um respirinho aí nessa monarquia brasileira, nesse império brasileiro, né? E vamos falar dos países vizinhos. Veja bem, quando Portugal reivindicou o Tratado de Tordesilhas e a Espanha também, eles ficaram com a América dividida, como a gente já viu. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje falando desse mapa aqui, que vocês já viram. Prestem bem atenção. Aqui estão as colônias, as 13 colônias americanas, que foram as primeiras a declarar a independência.
aqui é a América Central, América do Sul. Esse pedacinho aqui avermelhado foi o pedaço onde Portugal chegou e começou a dominar. À medida que eles vão expandindo, os bandeirantes, as entradas e bandeiras, o pessoal vai entrando, vai descobrindo riqueza e tal, esse império aqui vai dominar, e aí o Brasil vai se tornar esse país enorme, vai pegar o continente quase tudo. Como a Espanha demorou, quando a Espanha acordou, olha o tanto de lugar que Portugal já tinha conquistado, aí a Espanha veio mais a sul, né? E ela entrou pelaquela divisa ali do Uruguai, Montevidéu, ela entrou pelo Rio da Prata. O Rio da Prata é um rio enorme em extensão, ele é navegável. Daí a Espanha foi adentrando, adentrando, até que ela chegou desse lado aqui. Então ela começou a conquistar, conseguiu passar a Cordilheira dos Andes, aí pegou esse pedaço que é do Chile, pegou esse pedaço da Argentina, só que em vez deles descerem para cá, a princípio eles subiram. Eles foram subindo, 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 contornando, fizeram todo esse pedaço da América do Sul, pegaram aqui a América Central e o México e um pedacinho dos Estados Unidos. Esse pedacinho dos Estados Unidos, não me falha a memória, corresponde hoje ao Texas. E esse ainda não tinha sido invadido pelos colonos que estão aqui. Quer dizer, invadido não, tomado posse, né? Porque eles já estavam independentes e tal. Então eles começaram a avançar, 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 até que eles vão chegar aqui no Oceano Pacífico. E esse pedacinho aqui, que era da Espanha, eles vão reivindicar para eles e vai se tornar um Estado americano. Então veja, o pedaço da Espanha era uma grande extensão, né? Ele não era tão largo igual Portugal, que vai entrar pelo Brasil afora de sola, vai ficar uma grande extensão de terra aqui. A Espanha não, ela foi pegando mais pelo litoral, depois que ela vai entrando mais para dentro, aí vão surgindo, os países vão pegando a forma que tem atual, né? Mas veja que era muita terra. E um detalhe interessante você observar. Aqui, a Espanha não encontrou indígenas calmos como os nossos, porque a gente já estudou aqui que os que vieram aqui para a região do Brasil, como eles encontraram o paraíso na terra, muita árvore, muito alimento, tudo muito fácil, isso gerou neles, digamos assim, um comodismo. Eles se adaptaram, se adequaram àquela natureza e deixaram a natureza do jeito que era, se adaptaram e ficaram vivendo felizes e tranquilos, sem ter que se preocupar com grandes coisas. Mas aqui nesse pedaço, ó, o México, por exemplo, aqui tinha os astecas e os maias nessa região também. E aqui no Peru tinha os incas, enfim, existiam esses povos que foram grandes impérios aqui dos países da América Espanhola. Então, quando os espanhóis foram chegando, eles não foram encontrando pessoas indígenas inocentes igual os nossos. Pelo contrário, eles já estavam bem desenvolvidos, já tinham sua cultura, já tinham suas cidades. Então, para que eles pudessem dominar essa região, eles tiveram que entrosar com esses indígenas. E é por isso que as populações desses países aqui, Colômbia, Venezuela, Bolívia, México, são países onde há uma mistura, você percebe uma mistura grande entre brancos e indígenas, e as pessoas têm semelhanças com os indígenas, né? O cabelinho liso, os olhos puxadinhos, a pele morena, então eles têm uma parecência, né, com os indígenas. A escravidão negra aqui não foi tão forte, por quê? Porque eles conseguiram entrosar com os indígenas, e eles foram sorrateiramente impondo domínio, e os indígenas trabalhavam muito com eles. Então, muitas das riquezas que eles tiraram aqui foi com mão de obra de indígenas, foi eles intrometendo, interagindo, entrando nos domínios, e isso fez com que a Espanha fizesse uma coisa um pouco diferente da de Portugal. Ela não conseguiu se impor nesses países da forma que Portugal se impôs aqui, porque como os indígenas daqui eram muito pacíficos e a princípio eles ajudavam na mão de obra pesada, sem contar que aqui tinha a riqueza vegetal, que era o pau-brasil, depois veio a cana-de-açúcar, e os indígenas fizeram essa parceria. Nesses outros lugares aí que a Espanha chegou, não foi bem assim, eles já chegaram e encontraram o progresso, então eles começaram, a forma de colonizar foi diferenciada, né? Claro que os indígenas tiveram grande influência, os indígenas deles se enturmaram, eles se enturmaram com indígenas, enfim. Só que isso fez com que a Espanha não tivesse um domínio tão profundo nessas colônias como Portugal. As colônias tinham uma certa liberdade e havia também outro agravante, a Inglaterra andava muito
por aqui. Ela entrava pelo Rio da Prata, ela vendia escravos, ela vendia produtos. A Inglaterra comprava a prata que era produzida aqui. Então, assim, havia uma grande interação entre os ingleses e os habitantes da colônia espanhola. Outra coisa interessante também, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles foram se enturmaram com os africanos, né? Enturmando, que eu digo assim, os casais. Tem a história mais famosa da Chica da Silva, mas existem outras histórias de homens brancos que casaram com negras, né? De homens pretos que casaram com mulheres brancas, ou foi havendo uma mistura, e também entre os indígenas. Também houve mistura de indígenas, de mulheres indígenas com portuguesas, de pessoas que nasceram dessa mistura. A gente teve isso também. E com isso, essa população, de certo modo, foi se misturando. Então, aqui no Brasil, havia a divisão de classe, era como? Eram os escravos, os que vinham de Portugal e ficavam por aqui, né, os brancos, e os mestiços que nasciam dessas uniões. Então, eram as 3 categorias de raça que tinha aqui. Mas havia uma mistura. Agora, já os países espanhóis, o pessoal que veio e nasceu aqui não gostava de se misturar. Então, como eles interagiam com os indígenas até certo ponto, então começou a surgir uma classe social nova, que era chamados de crioulos. Os crioulos, esse termo, os espanhóis criaram vindo do termo criar, criação. E eles se referiam a todos os filhos de espanhóis que nasciam aqui. Então, quem nascia aqui era descendente legítimo de espanhol, era chamado de crioulo. Então, havia na sociedade os espanhóis, os crioulos, que eram os descendentes dos espanhóis, havia os negros, em menor quantidade, e os indígenas que estavam interagindo, só que eles estavam em classes distintas. E quem dominava as colônias? Os crioulos, que eram filhos dos espanhóis. Então, os espanhóis que vinham e seus descendentes crioulos administravam, ficavam à frente. Os indígenas e os pretos eram considerados pessoas inferiores. Tá? Eles não se misturavam. Então, havia essa categoria de gente branca, descendente de espanhóis, que eram chamadas de crioulos. E cada província, cada colônia tinha a sua leva de crioulos que administravam tudo em nome da coroa espanhola, tá? Haviam 4, vou explicar isso aqui para vocês, vou ter que ler aqui no meu famoso caderninho, né? Havia o Império Colonial, como nós vimos, era uma extensão grande de terra, né? No sentido, assim, digamos assim, de comprimento. A largura nem tanto, mas tinha muito pedaço de chão ali e era difícil administrar uma extensão territorial dessa que ia seguindo pelo Pacífico afora. Então, para facilitar a vida, a Espanha dividiu isso em 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais. E esses reinos eram a Nova Espanha, que era o México e aquele pedacinho dos Estados Unidos. Observe, Nova Espanha. Veja que o México não se misturou com outros países. Por quê? Porque ele já tinha o domínio dos astecas, que já era forte, já era um império e tal. Então, eles tiveram que chegar e se enturmar. Havia Nova Granada, que corresponde aos países hoje que são a Colômbia, o Panamá e o Equador. Havia o Peru, que era só Peru mesmo. Quando a Espanha chegou lá, não deu para juntar com mais ninguém. O Peru já era uma potência, os incas ali dominando tudo direitinho. Então, a Espanha só se uniu com o Peru e continuou sendo Peru mesmo. E o Rio da Prata, o vice-reino do Rio da Prata era formado pela Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Então, assim era dividido os 4 reinos, né? Pela América do Sul, e era assim que a Espanha administrava. E a Espanha administrou parecido com Portugal. Eles cobravam muitos impostos. E os colonos espanhóis, os crioulos, estavam ficando de saco cheio com essa história de tanto imposto, imposto, imposto. Os indígenas também já estavam ficando revoltados. Os negros não tinham escolha, porque eram escravos, mesmo que viesse, coitados, né? Eles não se manifestavam. Mas os indígenas, eles se sentiam fortes, porque eles já tinham suas cidades, a sua cultura e tal, e estavam ali aceitando aquela parceria goela abaixo com a Espanha, mas eles não estavam nem um pouco satisfeitos. Então, isso começou a criar umas revoltas nas colônias, né?
e surgiu aí um movimento de emancipação. E houveram três etapas, os movimentos precursores, que ocorreram no Peru e na Venezuela. Esse do Peru, inclusive, foram indígenas que se revoltaram e tentaram, na guerra contra os espanhóis, contra os crioulos, mas infelizmente eles foram derrotados. E na Venezuela também houve um movimento, mas foi um movimento popular, mas também foi abafado. Então esses foram os primeiros movimentos. Isso aconteceu entre 1780 a 1810. E esses movimentos queriam o quê? Se libertar da Espanha. Veja bem, isso aqui começou a acontecer porque as ideias iluministas se espalharam pelo mundo e chegaram na América Latina. E as pessoas gostaram dessa ideia dos países terem autonomia, de fazer uma república, sabe, da independência econômica, do livre comércio. Então, eles queriam, e eles tinham um potencial muito grande, porque como a Espanha não foi tão rigorosa com eles quanto Portugal, que a Espanha permitia. A princípio, eles tinham um monopólio com a Espanha. Mas como a Espanha permitia, que a Espanha também tinha dívida com a Inglaterra, então a Inglaterra se achava no direito. Como ela vinha, ela entrava pelo Rio da Prata e ia subindo, os ingleses faziam isso. Então eles vinham para vender escravo, mas não vendia só escravo, não. Eles contrabandeavam muita coisa, traziam muitos produtos da Inglaterra e vendiam aqui. E os espanhóis gostavam de comprar, e os crioulos que estavam aqui na América Latina, nas colônias espanholas, né, eles gostavam de negociar com os ingleses, eles compravam os produtos ingleses e vendiam os deles, né? Então eles queriam ter liberdade para vender não só para a Inglaterra, mas para a Europa toda, para a África, para outros povos com os quais eles pudessem negociar. Quem sabe até com o Oriente, né? Porque a Europa era o grande atravessador entre o Oriente e entre as colônias, né? Primeiro a colônia vendia para Portugal ou para a Espanha ou para a Inglaterra no contrabando. Depois esses países revendiam para o Oriente. Quer dizer, não havia liberdade e eles queriam essa liberdade comercial. Então foi daí que começaram esses movimentos. Nisso veio a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos mexeu com a América inteira. Todo mundo agora, a moda é se libertar. Os Estados Unidos se libertou, nós vamos nos libertar também. A insatisfação estava muito grande. E o pior, a Espanha estava num momento horrível, porque a Espanha também estava endividada. A Espanha também tinha problemas, tinha dívidas com a Inglaterra, tinha problemas com a França, porque quando Napoleão tomou conta da França e ele resolveu criar um império napoleônico, ele declarou guerra à Europa e ele foi passando por cima ele queria ser o novo César da Europa. A ideia era essa. César não dominou a Europa toda, dominou o norte da África, dominou até Constantinopla. Então, a intenção do Napoleão era essa também, era fazer um grande império napoleônico. E aí a Espanha não aceitou. Portugal, Dom João VI, ó, capou o gato, veio para o Brasil, fugiu, arregou, deixou a Portugal na mão da Inglaterra. Já a Espanha não quis fazer isso, a Espanha preferiu guerrear. E nessa de guerrear, a Espanha perdeu para Napoleão. E aí Napoleão, muito inteligente e esperto, pegou o irmão dele, José Bonaparte, e colocou como rei da Espanha. Os espanhóis ficaram muito revoltados. E aqui nas colônias espanholas, isso gerou revolta também. O pessoal não queria aceitar o domínio francês. Só que os crioulos, né, os descendentes de espanhóis que nasceram por aqui, abriram o olho. E eles pensaram, gente, agora é a hora, porque a Espanha está enfraquecida. Então vamos sair dessa, vamos declarar a nossa independência. E aí eles começaram a guerrear, a lutar, né? E começou com esses pequenos movimentos que se fracassaram, mas serviram de alerta para os povos colonos espanhóis, abriram a mente, falaram, não, chegou a hora, chega, nós queremos autonomia, nós queremos a nossa liberdade, não queremos mais ser colônia. Aí tiveram outras rebeliões, que são chamadas na história de rebeliões fracassadas. Essas rebeliões surgiram de 1810 a 1816, foram rebeliões em vários países, essas rebeliões
não deram certo, né? A Espanha, com toda a luta, conseguiu abafar o caso, conseguiu manter o domínio, né? Infelizmente, a Espanha, eles vão conseguir a partir de 1815, com finalmente a derrota de Napoleão, né? Porque Napoleão vai perder e a Inglaterra vai se fortalecer. Então, o que a Inglaterra fez? Como ela viu que a América Latina estava muito insatisfeita, né? A América Latina não, a espanhola. Porque a América Latina hoje é o Brasil e os países vizinhos, porque somos falantes de português e espanhol, que são línguas que vêm do latim. Por isso que a gente tem esse nome, América Latina. Mas nesse tempo aí era a América Espanhola, né? Os países de fala espanhola, as colônias espanholas. Então elas estavam todas emputecidas, revoltadas, e a Grã-Bretanha, a Inglaterra, muito esperta, resolveu apoiar. Por quê? Porque a Espanha estava num fracasso total e a Espanha tinha dívidas com a Inglaterra. Então, e a Inglaterra gostava de comercializar aqui. Então a Inglaterra pensou, para nós vai ser melhor se os países ficarem independentes, porque aí eles não vão ter plena liberdade, a gente não vai mais precisar contrabandear, nós vamos poder negociar diretamente com eles e vai ser muito mais interessante para a gente. Então a Inglaterra resolveu apoiar essas colônias contra a Espanha. E aí a Espanha vai começar a perder, porque eles não aguentavam mais pagar imposto, eles não aguentavam mais a pressão espanhola em cima deles. Então, é isso. E as causas dessa revolta toda, né? O que levou? Foi isso que eu falei, independência dos Estados Unidos, desejo do livre comércio, né? E também eles não ficaram satisfeitos com a França dominando, e também o apoio financeiro da Inglaterra. Com o apoio financeiro, aí eles vão conseguir finalmente se libertar da Espanha. Aí vem a fase das revoluções vitoriosas. E nessas revoluções vitoriosas houveram alguns líderes. No caso, o Simão Bolívar é um grande líder da revolta, dessas rebeliões espanholas, dessa libertação, né, do domínio da Espanha sobre os países aqui. Bolívar, ele era um camarada. Ou eu dobrei a página, não tô achando, mas deixa quieto. Cadê, meu Deus? Eu queria mostrar para vocês. Acho que tá mais para cá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, deixa para lá. Não achei, mas eu vou falar com vocês assim mesmo. Simão Bolívar, ele foi um cara muito inteligente, muito idealista, e ele vai conseguir, com a sua luta, ele era um cara rico, e as riquezas, ele era filho de um crioulo com uma negra. E é interessante, onde eu queria mostrar a foto por causa disso, porque ele sendo filho de um branco com uma negra, ele era mestiço, né? Só que os livros, as fotos da época que pintavam dele, o pessoal ia clareando ele, ia botando olhinho claro e tal, mas a gente sabe que não era bem assim, porque ele tinha essa mistura afro, ele era um afrodescendente. Mas ele aproveitou a riqueza crioula do pai dele, né, as fortunas que eles tinham, e investiu em guerras. E as guerras, os países, Bolívar ajudou vários países aqui da América a se libertar. Veja bem, Simão Bolívar, ele fez uma campanha militar que gerou a independência da Colômbia, do Equador, da Bolívia, do Peru e da Venezuela. Olha que cara bacana, né? Um guerreiro. Infelizmente, ele morre aos 47 anos, morre triste e depressivo, porque ele tinha um sonho de juntar todos os países de fala espanhola e transformar num grande país. Ele queria fazer que nem as 13 colônias se juntaram, formaram os Estados Unidos da América. E ele tinha a vontade de fazer algo parecido. Só que as colônias variavam um pouco e variava um pouco a cultura conforme o lugar que elas estavam, e sem contar que tinha a influência de quem? Dos crioulos locais. Cada reino tinha seus próprios descendentes, seus próprios crioulos que eram ricos, eram influentes, e na independência eles vão dominar os seus países com repúblicas. Então isso vai fazer com que a América Latina se transforme, a América Espanhola se transforme em vários países, vários, não vai ser um, vão ser vários países. E aos poucos eles vão ganhando a independência deles, né? A independência da Argentina e do Chile foi comandada por José de San Martín. E o Uruguai
também vai ter seu processo de independência através do Artigas, um militar que comandou ali a independência do Uruguai. Só que o Uruguai vai dar um azar danado. Ele vai ficar livre da Espanha, mas Dom João VI, vendo que o Brasil já tinha pegado ali o sul, os portugueses já estavam chegando ali na terra onde hoje é o Rio Grande do Sul e tal, ele cresceu o olho e esticou até a Uruguai, que ele passou a chamar de província cisplatina. E ali ele vai dominar essa província cisplatina e somente em 1828, já no domínio de Dom Pedro I, que os uruguaios vão fazer uma guerra e vão vencer e vão se tornar de fato um país independente. Então, o Uruguai tem duas independências. Primeiro, ele se libertou da Espanha, depois se libertou do Brasil. Olha que guerreiro, hein? Que gracinha, Uruguai. Então, é isso. Os países foram se tornando independentes, foram ficando independentes, lutando nessa luta toda, mas com uma qualidade diferente de Portugal. Todos eles passaram a ser república, tá? Agora, as consequências dessas repúblicas, qual foi? Foi a fragmentação em vários países, né? Quem dominou esses países foram os crioulos, ou seja, a elite, os descendentes de espanhóis, os indígenas ficaram de fora, os pretos ficaram de fora, eles continuam como pessoas inferiores, tá? Passaram a governar os países após a independência, os crioulos, né? Passaram a dominar. A economia continuou a se basear como? Infelizmente, se libertaram do domínio, mas continuaram com as mesmas práticas, ou seja, não procuraram se industrializar, não procuraram se desenvolver como os Estados Unidos vão fazer, não, eles preferiram vender matéria-prima para a Europa, então saía matéria-prima aqui, depois eles compravam o produto pronto. E, infelizmente, a maioria dos países latinos tem essa cultura até hoje, infelizmente. Os mais desenvolvidos aqui da América, em primeiro lugar, Estados Unidos e Canadá, que são as grandes potências aqui do continente. Depois vem Brasil, aqui no sul Brasil, depois Argentina, depois México, e aí é só a bancarrota. E os nossos vizinhos, infelizmente, eles não evoluíram economicamente como deveria, como a Europa, com industrialização, não, eles ficaram aquém, continuaram nessa política de vender a matéria-prima e comprar as coisas prontas, né? A estrutura colonial também, valorizando brancos, colocando cada um no seu lugar, os brancos dominando, os indígenas e os pretos como pessoas menos importantes. E, infelizmente, isso vai durar, e aí vem a luta da nossa América Latina por uma igualdade, por um desenvolvimento, por menos racismo, por questões ambientais, enfim. Quer dizer, ou se libertaram da Espanha, se libertaram, mas ainda mantiveram algumas práticas horríveis do tempo da Espanha, infelizmente. Vamos ver as datas em que essas colônias se libertaram. Os Estados Unidos, 1776, foi o primeiro país americano a se livrar do domínio, né? Depois vem o Canadá, 1867, não. Vou falar, eu não anotei por ordem, devia, né? Mas eu vou tentar achar. O primeiro, 1776, Estados Unidos. Depois o Haiti, 1804. A Argentina, 1810. Paraguai, 1811. Chile, 1818. México, 1821. Peru, 1821. Brasil, 1822. Observe quantos países já tinham feito a sua independência quando o Brasil finalmente saiu da colônia, mas não evoluiu igual os outros. O Brasil ainda andou para trás. Todos esses que eu falei viraram república. O Brasil não. O Brasil ficou ainda na mão de Dom Pedro, né? Infelizmente. A Bolívia, 1828. Uruguai, 1818 se libertou da Espanha, mas aí caiu na mão do Brasil. Aí somente em 1828 ele consegue se libertar do Brasil. Equador, 1830, Venezuela, 1830,
Costa Rica, 1838. El Salvador, 1838. Guatemala, 1838. Honduras, 1838. República Dominicana, 1844. Canadá, 1867. Colômbia, 1886. Cuba, 1898. E o Panamá, 1903. E aqui na América nós ainda temos colônias. Trinidad e Tobago e o Suriname, que é da França, e a Guiana Inglesa, tá? São as 3 colônias. E Trinidad e Tobago eu não lembro, acho que já é independente também. Mas temos ainda o Suriname e a Guiana Francesa, que ainda são colônias. Mas vai lá perguntar se eles querem se libertar. Não querem não, viu? Eu conheço pessoas que moram ali no Amapá, que moram ali no Pará, que faz fronteira, e eles dizem, de vez em quando, eles passam a fronteira, vão lá visitar, diz que o padrão de vida lá é bom. Você pode ver que na televisão você nem ouve falar desses países. Por quê? Porque eles devem estar satisfeitos com a dominação que eles têm. Então, países bonitinhos, arrumadinhos, eu ainda quero ir lá um dia conhecer. Porque são nossos vizinhos e são vizinhos que falam inglês e francês e têm um nível de vida bem diferente do nosso. Bom, então, hoje, essa aula foi só para mostrar para vocês como é que foi a diferença entre a nossa libertação de Portugal e a dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos americanos, como eles foram muito mais espertos que a gente. Infelizmente, por má gestão, por falta de riquezas naturais, por falta porque infelizmente ficou aquela elitezinha que ainda tinha um resquício, né, da Espanha, esses países não desenvolveram tanto. É uma pena, mas eu acredito que se o Brasil tivesse virado república, eu creio que teria sido melhor para nós. Agora, tem um detalhe interessante também. Os Estados Unidos, como eles vão crescer, eles vão progredir muito, vão se industrializar, e no século XX eles já vão ser uma grande superpotência, eles vão, primeiro, tomar conta de todo aquele território até chegar no Pacífico, como a gente já estudou. E depois eles vão crescer o olho em cima da América. Tanto que eles criam um documento chamado Doutrina Monroe. E essa Doutrina Monroe, ela fala o seguinte, que a América para os americanos, e essa doutrina deixa claro que nenhum país aqui tem que estar submisso à Europa. Só que com isso aí, os Estados Unidos vão crescer, vão vir com aquela onda de ajudar, vai criar FMI, vai vir com empréstimo, vai vir com comércio, e aí ele vai crescer em cima dos países americanos. Nós vamos ver isso ainda, vamos falar muito sobre isso, sobre até que ponto a ajuda americana, né, vai ser benéfica para a América, até que ponto vai ser ruim e até que ponto os Estados Unidos vão ser o grande explorador da América Latina, infelizmente, né? Bom, essa é a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo TBT a gente vai falar sobre o Império de Dom Pedro, primeiro reinado, o primeiro império, né? Que a gente chama, vira aquela confusão de reinado, chama de primeiro reinado, segundo reinado, mas na verdade não é reinado, é império, porque o Brasil não foi reino. O Brasil, como eu expliquei, ele se tornou um império, porque era uma grande região administrada por um imperador. Nós vamos falar sobre isso no próximo TBT e eu espero você lá. E aí, deixe aí seus comentários, suas dúvidas, compartilhe esse vídeo, por favor, deixe sua curtida, compartilhe com seus amigos. Esse conteúdo é conteúdo do ensino fundamental, é conteúdo do ensino médio, é conteúdo do PAS, do Enem, enfim. Às vezes você está com preguiça de ler o livro, assiste a aula aqui que você vai aprender comigo de uma forma mais tranquila, num bate-papo como nós estamos. Deixa aí seu comentário, sua dúvida, se você tiver dúvida, quiser acrescentar alguma coisa, pode deixar aí nos comentários que eu vou ler e no próximo episódio eu comento com vocês e explico, tá bom? Um beijo, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima quinta. Tchau, tchau!